coronavírus no Rio Grande do Sul, que tem 1.061 casos confirmados até o presente momento em 109 cidades do nosso estado e 31 mortes confirmadas neste momento no Rio Grande do Sul. 65,1% dos casos confirmados nós observamos já recuperados, já se recuperaram do coronavírus. Nesse momento, a taxa de ocupação das nossas UTIs é de 58% no conjunto do estado do Rio Grande do Sul e disponíveis também as informações a respeito de cada uma das regiões no nível de ocupação de leitos em terapia intensiva. Antes de dar início às manifestações a respeito do coronavírus, é evidente que a imprensa nos demanda o posicionamento nisso que é um fato relevante do dia, que é a saída do ministro Sérgio Moro do Ministério da Justiça. É evidente que nós lamentamos que, em primeiro lugar, o país perca, neste momento grave que estamos vivendo, tão delicado, perca, em primeiro lugar, o foco, perca a concentração que deve estar voltada para o enfrentamento de um momento difícil na história da humanidade, na história do mundo, em que diversos países estão enfrentando simultaneamente esta pandemia, e aqui no nosso país também todo o esforço, a energia dos agentes públicos deve estar voltado para esta causa comum, que é o enfrentamento ao coronavírus pelos problemas sanitários e aos efeitos econômicos que o enfrentamento ao coronavírus nos exige. E infelizmente se dispersa a energia dos agentes políticos para administrar crises que advêm de um enfrentamento político que se estabelece como foi apresentado, na forma como foi apresentado, e que merecerá certamente um debate, uma análise e a ação de instituições da nossa República para analisarem o que ali foi lançado. Da forma como o ministro apresentou a sua saída, vai demandar que haja um esforço de esclarecimento sobre as motivações e alterações na Polícia Federal. Mas o mais relevante nesse momento é nós observarmos o quanto que isso suga energia que falta numa outra ponta que mais merece a nossa atenção, que é o cuidado com a vida, com a saúde e com os efeitos econômicos do coronavírus. Nós esperamos que a saída do ministro não afete a sintonia institucional que estados precisam ter com o Ministério da Justiça no enfrentamento à criminalidade, antes de tudo. Quero agradecer ao ministro Sérgio Moro pelo trato leal, respeitoso e correto que sempre teve com o estado do Rio Grande do Sul, quando, por exemplo, recentemente, no início do mês de março, fizemos a retirada de líderes de facções criminosas do nosso sistema prisional, encaminhando ao sistema penitenciário federal, por determinação da Justiça, um trabalho conjunto que fizemos, o Estado, com o governo federal, com apoio de outras instituições, Ministério Público, apoio do Judiciário, entre outras instituições. Que isso não se perca, que nós possamos avançar nesse combate à criminalidade no país, independentemente de quem estiver à frente do Ministério da Justiça. Quero falar sobre o coronavírus, os testes. Nós temos uma política, uma estratégia de testes que é diversificada. Ela tem uma série de ações que se complementam. Por exemplo, a frente que é da pesquisa feita pela Universidade Federal de Pelotas, com os testes rápidos. Nós fizemos aquela primeira rodada das pesquisas há 2 semanas atrás, que indicou em 4.500 coletas, quase 4.500 coletas feitas, uma prevalência de 0,05%. Eu sempre frisei que aquela era uma fotografia, pesquisa é importante como fotografia, mas fazendo novas rodadas a gente deixa de ter fotografia e passa a ter um filme completo, analisando a evolução, a disseminação do coronavírus nas diversas regiões do estado. Então, neste final de semana, nós temos nova rodada da pesquisa feita pela Universidade Federal de Pelotas, com apoio de diversas outras universidades, fazendo a coleta em diversos municípios no estado destes testes
rápidos que vão nos ajudar a entender a prevalência na população do coronavírus. Os resultados vão ser conhecidos já nos primeiros dias da semana que vem. Até quarta-feira nós devemos divulgar os resultados dessa nova rodada, que vão embasar também as decisões em relação ao novo modelo de distanciamento social controlado no estado do Rio Grande do Sul. E queremos anunciar que recebemos um novo lote de testes rápidos com 85 mil unidades que vão ampliar a nossa capacidade de verificação dos doentes. A nossa secretária Rita Bergman nos acompanhando e vai nos explicar como que são esses testes e quais são os critérios de distribuição e de aplicação desses testes, secretária Rita. Boa tarde. Esses testes se somam aos outros que vieram do Ministério da Saúde, são testes anticorpo, então totalizam 130 mil testes. E neste momento essa nova distribuição tem como critério: continuamos priorizando a testagem em trabalhadores da saúde e da segurança. Inclusive ontem acertamos 5 mil testes para a Força Policial Militar do Estado do Rio Grande do Sul. Além disso, neste segmento nós adotamos como critério também cada caixa tem 20 testes, ou seja, o extrato populacional. Todos os municípios receberão proporcional à sua população. Além disso, também é importante destacar que idosos passarão a ser testados sintomáticos com mais de 60 anos, estejam eles em instituições de longa permanência, como asilos e outras, sejam eles doentes, idosos com comorbidades e a população idosa em geral acima de 60 anos que tenham ou não, mas estejam sintomáticos. E para finalizar, gostaria ainda de dizer que também priorizamos os municípios que têm casos confirmados para coronavírus. Então, são esses os critérios. Secretária, ainda fica conosco aqui porque nós vamos falar sobre recursos na área da saúde. Olha, o enfrentamento ao coronavírus, com a redução da atividade econômica, gera problemas para as pessoas, em renda, em empregos, gera problemas também para o Estado, porque a arrecadação é feita em cima da riqueza gerada pela população, pela iniciativa privada. Então, os estados, os governos sofrem na sua arrecadação em função dessas restrições. Eu estou trazendo isso aqui para lembrar as pessoas que começam com barbaridades sendo faladas na rede social, dizendo que o governador quer quebrar, quer fazer o mal. Isso não faz qualquer sentido. Não faz sentido querer fazer o mal para os outros e abalar a nossa própria gestão com queda de arrecadação que interfere nos resultados de equilíbrio fiscal e de possibilidade de fazer obras, investimentos, aumentar serviços para a população. Então não faz nenhum sentido. Só faz sentido porque é necessário para manter a saúde das pessoas, preservar vidas. Essa é a grande preocupação no momento. Evitar que haja uma disseminação em massa para além da nossa capacidade hospitalar, que geraria perdas de vidas, e ninguém aguentaria ver dezenas, centenas de pessoas morrendo todos os dias no nosso estado. Fatalmente isso também atacaria, incidiria, atingiria a economia, porque as pessoas, mesmo que o governo dissesse para não parar, parariam voluntariamente, é o que se observa em vários lugares do mundo, em função de uma realidade sanitária de mortes, dezenas, centenas de mortes acontecendo todos os dias. Mesmo assim, com a nossa arrecadação sofrendo queda, mais de 20% de queda do nosso ICMS neste mês de abril, nós continuamos priorizando o que é prioridade. Saúde, por exemplo, desde que nós assumimos o governo, lá no início do nosso mandato, em janeiro, nós assumimos com os hospitais sem receber há 3 meses repasses do Estado, os municípios sem receber há mais de 6 meses repasses dos incentivos, os programas que têm participação estadual, como SAMU, Estratégia Saúde da Família, unidades de pronto atendimento. Estavam os municípios sem receber desde junho de 2018 e nós começamos em março do ano passado a pagar
e mantemos essa regularidade de pagamentos aos municípios, mesmo diante dessa crise, mesmo diante da queda da arrecadação. Os municípios estão recebendo hoje 43 milhões de reais do governo do estado para a manutenção desses programas que eu já citei, e também do Primeira Infância Melhor, entre outros que são muito importantes. E ontem nós pagamos a 11ª parcela da dívida que o estado tinha com os municípios. Nós começamos a pagar em março regularmente os municípios, com os recursos do nosso governo, que estamos pagando hoje, e aquilo que ficou para trás, que não foi pago no mandato anterior, no outro governo, nós estabelecemos uma negociação com os municípios e estamos pagamos a 11ª parcela ontem, 13 milhões de reais de repasses atrasados entre 2014 e 2018. Prioridade para a saúde, para a gente poder manter a saúde em condições de atuar em benefício dos gaúchos, secretária Rita. É uma excelente notícia, porque manter a regularidade é um compromisso do governo e nós estamos na negociação que foi feita de 216 milhões de reais devido aos municípios dos programas municipais. Já pagamos mais da metade, ou seja, faltam agora 5 parcelas de uma dívida bastante pesada, mas o Estado está honrando com esse compromisso. Certamente este recurso, em tempos de Covid-19, será muito bem aplicado pelos gestores municipais em ações e serviços dirigidos principalmente para a proteção, a prevenção e o cuidado para que o vírus não se dissemine. Muito obrigada, governador. Eu tenho que agradecer. Muito obrigado, secretária Rita. Olha, o enfrentamento ao coronavírus também impõe essas medidas restritivas que acabam afetando a economia das pessoas, né? Renda, trabalho. E com a escola parada, as famílias acabam tendo um custo adicional, porque a criança queria se alimentar na escola, está tendo que se alimentar em casa, a renda da família está afetada e por isso nós definimos com a Secretaria de Educação o investimento dos recursos da Secretaria da Educação na merenda escolar, viabilizando kits de alimentação escolar para as famílias daqueles estudantes de mais baixa renda, que mais têm dificuldades, essas famílias, para a aquisição de itens de alimentação. A Secretaria de Educação começou hoje esta distribuição, a entrega de kits. Aqui a gente tem algumas imagens dessa entrega dos kits de alimentação escolar para os estudantes em todo o Rio Grande do Sul. Vão ser 185 mil cestas básicas, cada uma com 24 quilos, um total de 4,5 mil toneladas de alimentos que vão ser distribuídos para pais e responsáveis dos alunos. O investimento é de quase 22 milhões de reais, sendo 9 milhões de reais do governo do estado e 12 milhões do Programa Nacional de Alimentação Escolar. Nessa ação estão sendo entregues 7 mil cestas básicas, as primeiras em Canoas, Estrela, Gravataí, Porto Alegre, Santa Cruz do Sul e São Leopoldo. A distribuição segue os critérios técnicos do governo federal para as famílias em vulnerabilidade social, como as que constam no cadastro Bolsa Família e inscritas no Cadastro Único. Então é uma forma da a gente amenizar o custo que se impõe para as famílias, ajudar as famílias mais carentes. Essas cestas estão sendo, na verdade, esses kits de alimentação sendo distribuídos a partir de hoje, ao longo dos próximos dias, vai chegar a todos os alunos com situação de vulnerabilidade. Para que esse tema entre na pauta, questiono porque esses eventos demandam organização prévia e venda de ingressos anterior à realização dos mesmos. Olha, Rodrigo,
Sem dúvida nenhuma, os eventos de aglomeração de pessoas deverão ser, pela própria natureza da atividade, aqueles que mais tarde serão liberados, porque a natureza desses eventos é de aglomerar, contato, que arrisca fazer um contágio, uma disseminação muito grande num único evento. Por isso que eles devem ser evitados. Nós não temos ainda uma data, e com a entrada em vigor da nossa nova do nosso novo formato de distanciamento controlado, a gente vai poder ter essas respostas. A Secretaria de Planejamento, que lidera o processo da migração para esse novo sistema de distanciamento controlado, está analisando setor a setor, atividade a atividade, por estudos científicos que apontam o quanto que cada uma dessas atividades expõe a risco de contágio, e nesta matriz é que nós vamos ter a definição dos eventos de aglomeração de pessoas, que possivelmente estarão naquela bandeira verde, ou seja, se uma região eventualmente estiver em bandeira verde, poderão retomar eventos. Agora, o problema é a absoluta segurança de que uma região estará na bandeira verde para um longo prazo não é possível ser dado, porque pode haver uma inflexão com infecções, com contágio naquela região, e pode ela migrar para uma bandeira amarela, laranja ou vermelha, impondo restrições. Então, nós vamos passar por um distanciamento controlado, o que não vai permitir ser previsível no longo prazo, vai dar previsão no curto e médio prazo das restrições que devem ser obedecidas, mas ainda vamos conviver com o coronavírus por um período em que ainda haverá incertezas para empreendedores. O Gabriel Guedes, do Correio do Povo: após as medidas de flexibilização, os casos de Covid-19 passaram a chegar a mais cidades no interior nos últimos 13 dias. O novo decreto, na próxima semana, já pode começar com medidas mais duras em algumas regiões do estado, como o Norte, Passo Fundo e arredores. Olha, Gabriel, em primeiro lugar, eu imagino que não tenha sido isso que tenhas querido dizer aqui, mas acho que é importante dizer, não há relação nos casos que se tem confirmação agora com flexibilização que se tenha feito, porque o contágio, né, leva tempo e leva também até apresentarem sintomas. Essas pessoas têm uma demora de tempo. Nós não observamos redução substancial até aqui no nosso monitoramento de distanciamento social, de grande inflexão de circulação de pessoas por conta desta flexibilização que os municípios tenham feito. Então, ainda não é possível associar uma coisa à outra. No entanto, evidentemente que os casos, o número de casos e a ocupação de leitos vai definir a política de distanciamento controlado que virá pela frente. Então, o que estiver sendo observado de casos nas regiões, por exemplo, a região norte, com Passo Fundo, que foi aqui citado, certamente vai ter a definição do seu critério, da bandeira, né, do nível de restrição que deverá ter, feito à luz dessas condições que tem de disseminação do vírus naquela localidade, como todas as outras localidades também. A Gabriela Plentes, da Rádio Band News, pergunta: muitos moradores de Porto Alegre e região metropolitana têm ido para o litoral gaúcho nos finais de semana. O governo está monitorando essas movimentações? Isso não preocupa na medida em que existem as restrições para a capital e arredores e as pessoas que podem estar infectadas estão ficando na praia, onde as medidas restritivas não são obrigatórias? Gabriela, nós mantivemos a vedação ao acesso às praias, né, como forma de desestimular. Agora, não pode o governo impedir circulação de pessoas. É isso que o próprio Supremo Tribunal Federal estabeleceu. A circulação de pessoas não pode ser estabelecida pelos governos. O que pode é a restrição às atividades. Essas restrições às atividades são feitas com o intuito de reduzir, né, desestimular a circulação de pessoas, mas não há a possibilidade de nós vedarmos circulação das pessoas. Continua o nosso apelo: que fiquem em casa, que reduzam circulação, que reduzam o contato para evitar a disseminação do coronavírus a todos aqueles que puderem, mas mantém-se a possibilidade de circulação, como é o que estabelece a legislação. O Jonas Campos, da RBS TV, pergunta: alguns prefeitos consideram difícil fiscalizar o cumprimento das medidas que vamos definir no chamado distanciamento controlado.
Como o senhor pensa em montar essa fiscalização? O Estado vai assumir alguma tarefa de fiscalização ou vai deixar com os prefeitos? Isso também vai ser estruturado. Não é só o Estado, ou só prefeitos, ou só prefeituras, ou só o governo do Estado, são os diversos outros órgãos de controle, Ministério Público do Trabalho, como atuou hoje, inclusive em Passo Fundo, Ministério Público Estadual. Existem uma série de órgãos de controle e também a conscientização das pessoas. As próprias pessoas se encarregam, a gente sabe disso, porque a maior parte do povo gaúcho está engajada nessa luta contra o coronavírus, de denunciar, né, e de documentar e apresentar aqueles que não estiverem seguindo as restrições. Então, contando com a consciência, com o trabalho de cada um dos gaúchos, a gente vai ter sim a condição, nós acreditamos, de estabelecer esta fiscalização, atuando em relação àqueles que desrespeitarem as normas. Mas não é razoável que, em função de alguns que desrespeitam, nós venhamos a impor para todo mundo um peso maior do que o necessário, que causa, mais uma vez eu insisto, efeitos colaterais graves. Nós estamos administrando o tratamento ao coronavírus com a política de distanciamento, que é a única forma de reduzir o contágio, mas temos que administrar isso com a responsabilidade de quem entende os efeitos colaterais desse distanciamento, que impõe efeitos colaterais de desemprego, de redução de renda, né, de redução da atividade econômica, de quebra de empresas. Não é possível nós trabalharmos com uma restrição maior do que a proporção necessária em cada uma das regiões, por conta de alguns que venham a desrespeitar. E para que possamos ter confiabilidade nesse sistema, vamos contar com a consciência, com a participação de todos, para que possamos ter um sistema de distanciamento que seja sustentável e que equilibre, como queremos, a preservação à vida, o cuidado com a saúde, ao equilíbrio da atividade econômica necessário para que as pessoas possam extrair sua renda, botar alimento na mesa da sua família, né, e manter as suas condições de saúde. Muito obrigado a todos. Nós voltamos na nossa próxima live para atualizá-los sobre a situação do coronavírus no Rio Grande do Sul. Muito obrigado.